Durante a reunião de apresentação do plano de trabalho da CPI do MST, os deputados Coronel Assis e Domingos Sávio rebateram narrativas utilizadas pela extrema esquerda para justificar crimes com o pretexto de proteger supostos movimentos sociais. Os deputados enfatizaram que o direito à propriedade não pode ser simplesmente ignorado para satisfazer interesses que ficam bastante distantes da alegada luta social. O deputado Coronel Assis afirmou: investigar o MST é preciso. Precisamos investigar o MST. Meus amigos, aumentou-se o índice de invasões em todo o estado brasileiro e nós precisamos saber o porquê disso. Há um ano, nós não tínhamos essa incidência no estado brasileiro e hoje nós temos uma alta incidência de invasões. E digo mais, falo de invasões que são fomentadas e são incentivadas por pessoas que compõem uma missão oficial do governo brasileiro em países vizinhos e, por exemplo, na China. O deputado apontou que, enquanto o debate é salutar, não é possível simplesmente ignorar o que as leis prevêem como crime. E apontou: e lógico, nós temos que saber quem financia o MST. É inimaginável pensar que inúmeras pessoas e famílias irão surgir de um portal estrelar na frente de propriedades rurais em todo o canto do Brasil de uma hora para outra, sem uma estrutura logística, sem uma estrutura financeira. E o papel desta nossa CPI é também o de buscar esses subsídios para apresentar às autoridades competentes. Porque quem financia o crime, criminoso é. O deputado Domingos Sávio, falando em seguida, lembrou a importância de defender a democracia e respeitar as leis, ainda que este não venha sendo o padrão adotado pelo governo. Ele lembrou que cresceu em uma pequena propriedade rural e disse: nunca pensamos em invadir propriedade alheia. Nunca compactuamos com o crime porque aprendemos pelos nossos princípios, pelos nossos valores, que devemos lutar sim para conquistar os nossos direitos, para prosperar na vida, mas o primeiro passo é respeitar o que é do outro. Além desses princípios essenciais que nos foram ensinados, eu diria até como princípios divinos, a Constituição brasileira é clara. O seu artigo 5º, a cláusula pétrea, é essencial. O artigo 5º, que diz que a liberdade é direito de cada um, diz também que a propriedade é direito de cada um. Domingos Sávio afirmou: quando nós vemos movimentos e aqueles que se assenhoram desses movimentos, como são os líderes, propagando e estimulando a invasão de propriedade a ponto de criar o abril vermelho da invasão, o que deveríamos fazer? Propor uma CPI para botar um ponto final nisso, para deixar claro que neste país quem comete crime tem que ser tratado como criminoso. Espero, na condição de líder, poder aprofundar no mérito. Quero dizer que lugar de criminoso que invade propriedade é na cadeia, não é ficar aqui sendo idolatrado como herói, não. Quem faz isso é parceiro de criminoso. Quem idolatra criminoso é parceiro de criminoso. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, quando há invasão e depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações
mais são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pela condução da presente CPI, dizer que é uma grande honra poder estar compondo essa equipe que vai trabalhar de forma isenta, mas de forma dura, de forma precisa no sentido de se descortinar, né, essa falsidade, essa grande falácia que é o Movimento Sem Terra, o MST. A reforma agrária no Brasil, ela na verdade foi levada a efeito num discurso, numa retórica criada pela esquerda brasileira por 14 anos, meus amigos. 14 anos de governo da esquerda. E nós tivemos assentados sim, né, senhores deputados. Mas esses mesmos assentados, em sua grande maioria, sem titulação da terra, com isso, sem acesso ao crédito, sem possibilidade de crescimento e sem possibilidade de viver da terra, voltando às vezes para as cidades, vendendo o pedaço de chão que recebeu. Investigar o MST é precisamos investigar o MST. Porque, meus amigos, aumentaram-se o índice de invasões em todo o estado brasileiro e nós precisamos saber, né, o porquê disso, porque há poucos anos, há um ano atrás, nós não tínhamos essa incidência no estado brasileiro e hoje nós temos aí uma alta incidência de invasões e digo mais, né, invasões que são aí, né, fomentadas, que são incentivadas por pessoas que compõem uma missão oficial do governo brasileiro em países vizinhos aí, né, como a China. A invasão, por mais que todo mundo pense, fale e argumente aqui, o debate é salutar, né? Nós temos que debater porque a divergência ela faz parte da democracia brasileira. Mas invadir terras que existem, que tem proprietário, é crime. Não tem como fugirmos disso. Então não há como estabelecermos aí, né, um parâmetro de legalidade no que é legal. É horrível pensar que nós queremos tornar legal algo estritamente ilegal, capitulado nas leis brasileiras. E lógico, nós temos que saber quem financia o MST, porque é inimaginável pensar, senhor presidente, que inúmeras pessoas, famílias irão surgir de um portal estrelar na frente de propriedades rurais em todo o canto do Brasil de uma hora para outra, sem uma estrutura logística, sem uma estrutura financeira. E o papel dessa nossa CPI é também buscar esses subsídios para apresentar às autoridades competentes, porque quem financia o crime, criminoso é. Então, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, deputado Coronel Assis. Com a palavra, deputado Domingos Sávio. Presidente, cumprimentar o relator, cumprimentar todos os membros dessa comissão, mas naturalmente iniciar destacando a serenidade de Vossa Excelência, e nós
não só queremos aplaudir, mas estaremos ao seu lado para que possa conduzir com serenidade, mas com firmeza. Nós entendemos que a missão que temos pela frente é uma missão extremamente importante. Por quê? Para que a gente assegure que num país democrático, ou pelo menos num país que nós lutamos para que continue sendo democrático, embora alguns se arvorando a defensores da democracia, andam rasgando a Constituição, andam agindo como algozes autoritários, mas nós acreditamos que a democracia, em que pese ela ter as suas mazelas, até porque numa casa democrática como essa, criminoso, invasor de terra, pessoa que deliberadamente não respeita o direito do outro, também tem seus representantes. E é natural. Eu respeito o direito de cada um, mas não vou transigir em defender aquilo que são os valores, os princípios cristãos, o que eu aprendi com a minha família. E sabe de onde eu vim, presidente? Eu vim de uma pequena micropropriedade rural. Eu vim de uma propriedade que não tinha luz elétrica, era lamparina. Eu vim de uma propriedade em que eu caminhava 1 légua. Para quem não sabe, são 6 quilômetros para ir à escola. E muitas das vezes a pé. E numa família de 8 irmãos. Numa pequena propriedade de pouco mais de 30 hectares. Na região do Campo das Vertentes, na minha querida São Tiago. E nunca pensamos em invadir propriedade alheia. E nunca compactuamos com o crime. Porque aprendemos, primeiro pelos nossos princípios, pelos nossos valores, que a gente deve lutar sim, para conquistar os nossos direitos, para prosperar na vida. Mas o primeiro passo é respeitar o que é do outro. E além desses princípios essenciais que nos foram ensinados, eu diria até como princípios divinos, a Constituição brasileira é clara. O seu artigo 5º, a cláusula pétrea, é essencial. O artigo 5º que diz que a liberdade é direito de cada um, este mesmo artigo diz que a propriedade é o direito de cada um. E quando nós vemos movimentos e aqueles que se assenhoram desses movimentos como seus líderes, propagando, estimulando a invasão de propriedade, a ponto de criar o abril vermelho da invasão, o que teríamos que fazer? Propor uma CPI. Para botar um ponto final nisso, para deixar claro que nesse país, quem comete crime tem que ser tratado como criminoso. E eu concluo, presidente. Obrigado. Espero poder, na condição de líder, aprofundar no mérito, mas dizer, lugar de criminoso que invade propriedade é na cadeia, não é ficar aqui sendo idolatrado como herói, não. E quem faz isso é parceiro de criminoso. Quem idolatra criminoso é parceiro de criminoso. Obrigado, deputado Domingos Sávio. Com a palavra...